Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Bom, na aula de hoje vamos falar sobre como fazer carregamento em cascata com Ajax, ou seja, em uma aplicação Ruby on Rails. O meu nome é Danilo e você com certeza já deve ter visto em algum formulário uma opção assim, onde você, quando seleciona o estado, ele faz o carregamento de todas as cidades que tem naquele estado. Na aula de hoje é isso, esse vai ser o nosso objetivo. Vamos criar algumas tabelas auxiliares para que a gente então possa conseguir chegar a esse resultado. Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bem, pessoal, então para fazer esse exercício, para fazer essa aula, para que eu possa explicar isso para vocês, a gente vai ter que criar algumas tabelas. Uma tabela chamada endereço, uma tabela chamada estado e uma tabela cidade. Ok? Então vamos criar essas três tabelas aqui. Essas tabelas vão ter ligações, ou seja, o endereço vai ter uma chave estrangeira ligada a estado. E o estado vai ter uma chave, na realidade a cidade vai ter uma chave estrangeira ligado a cidade, né? Então, toda vez que você for cadastrar uma cidade, você vai ter que selecionar o estado. E toda vez que você for cadastrar o endereço, você vai ter que selecionar o estado, que por sua vez vai selecionar a cidade, ok? Então esse vai ser o nosso objetivo, fazer esses links encadeados, né, via os nossos modelos e também conseguir fazer esse carregamento. Então a primeira coisa que a gente vai usar é alguns scaffolds, né? Ou seja, a gente vai gerar alguns códigos para que a gente possa gerar essa estrutura aqui e ter ali o nosso formulário, né? Criar, estilizar ele bonitinho e depois começar a mexer nessa parte aqui em Ajax. Mas mostrando para vocês tecnicamente o que acontece quando você seleciona, é basicamente isso daqui, ó. Quando você tem um formulário desse jeito, então eu tenho aqui o endereço, eu tenho o CEP, eu tenho o estado, eu tenho a cidade. Quando eu seleciono, né, eu boto aqui como selecione no começo aqui, ó. Selecione, né? E aí quando o usuário clica aqui e abre aquele combo com todos os estados, né? Abre aquele select de estados e a pessoa vai e seleciona aqui, ó, pum, clicou no estado 1. Aqui existe um método chamado change, né? Para esse objeto aqui, ou seja, o objeto selectBox aqui do HTML. A propriedade, o evento change dele vai fazer o quê? Vai chamar uma ação. Então eu vou chamar essa ação aqui para Ajax. E o que eu vou utilizar aqui? O JavaScript para fazer essa minha ação Ajax, né? Essa minha ação Ajax que vai chamar pelo JavaScript vai bater lá no meu servidor buscando as informações que eu preciso, que é o quê? Olha, eu passei aqui o ID do estado. Vai lá no servidor, chama lá o MVC, bate lá na base de dados e retorna para mim todas as cidades que eu tenho, mandando então esse ID aqui do estado. Fazendo isso, ele vai retornar para mim aqui nessa informação e eu vou chegar lá no meu servidor e vou mandar carregar todas as cidades que esse servidor, que essa ação Ajax chamou para mim, e aí essa informação vai mostrar diretamente aqui nesse meu outro combo aqui, ou seja, nesse meu outro select box de cidade. Então é basicamente isso. Eu vou selecionar, quando eu seleciono, no evento change, eu chamo uma ação Ajax que bate no servidor passando o ID, ele traz para mim as cidades desse ID do estado, retorna para mim, e aí a minha ação em JavaScript eu faço o carregamento do outro select box, né, de cidade aqui, mostrando então todas as cidades que eu preciso, ok? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje, é por isso que eu fiz essa explicação aqui, para você conseguir entender e visualizar o que acontece por trás desse código que a gente vai implementar. Então agora eu vou lá para o computador para fazer isso na prática, e eu vejo você junto comigo lá no computador. Pessoal, é bem importante que você vá para o seu computador neste momento, porque eu vou fazer coisas lá e você somente vendo o vídeo aí do seu celular ou vendo o vídeo do seu computador, você não vai conseguir aprender. Então vá para o computador, tá? E faça a mesma coisa que eu vou fazer agora, que assim você vai fixar o conteúdo em sua mente, tá bom? Então vamos lá para o computador. Legal, pessoal? Então de volta no computador, vamos então para mais uma aula dessa infinidade de aulas que a gente tem aqui, totalmente gratuita para você, ou seja, a minha colaboração
para que você possa aprender a programar e possivelmente um dia fazer negócio junto comigo, tá bom? E se você ainda ficou com alguma dúvida das aulas que tem aqui, se você ainda não está conseguindo entender tudo que eu estou passando aqui gravado, lembre-se que você tem a aula particular que você pode reservar, somente clicar no botão aqui e aí você já vai fazer parte comigo, ou seja, eu vou ter uma aula junto com você, diretamente online, para que eu possa olhar o seu computador e assim a gente conseguir o interagir com o outro, tá bom? Pessoal, então vou acessar aqui o projeto produção, que é aquele projeto que a gente já vinha utilizando, tá? Vou dar aqui um Rails S para levantar ele e a gente vai começar a criar as informações que a gente precisa dentro desse mesmo projeto aqui, tá? Então, o projeto aqui está do zero, eu vou somente dar um localhost aqui e acessar. Olha lá, ó. O que ele tem aqui, ó? Tem algumas informações, o login e senha está inválido aqui, então eu vou descobrir qual que é o login e senha dessa aplicação. Vou entrar aqui no Rails Console, né? E aí eu vou ver aqui se eu tenho alguns modelos, então abro, vou ver aqui os meus modelos, ó, tem o modelo administrador, então vou descobrir qual que é a senha que está aqui. Então administrador pontual, vou descobrir todos os usuários que tem, ó, tem um teste, @teste.com, 23456. Então vou usar esse usuário aqui para me conectar no sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, tá aqui. Legal, então eu vou criar algumas coisas a mais aqui, que é o endereço, né, cidade e estado. Alguns modelos a mais para a gente utilizar no nosso sistema. Então, rapidamente, eu vou fazer isso daqui para que vocês possam me acompanhar. Então, ó, Rails, Generate, né, Scaffold, né, Scaffold. Vou colocar aqui endereço. E aí, na realidade, antes de endereço, eu vou colocar aqui estado. E aí, esse estado aqui, eu vou ter o nome do estado, string, e sigla do estado, string. Ok? Então, nome e sigla. Beleza, vou gerar aqui, reiki_db, migrate, para que ele possa gerar a tabela, criar a tabela na minha base de dados. Agora, olha lá que interessante, eu vou criar a tabela de cidade e vou vincular com a tabela de estado. Tá bom? Então, olha só. Olha que legal. Cidade. Eu vou colocar estado, referências. Ou seja, quando eu faço assim, eu já faço uma referência na tabela, né? Crio uma chave estrangeira na tabela de cidade, referenciando o estado ID. Tá bom? E aí eu vou colocar aqui nome, string. E vou dar um reiki_db, migrate. Ou seja, criei mais uma solução aqui, mais um item para a minha tabela. E agora vou gerar o terceiro aqui, que é o endereço, né? Então vou pegar aqui, vou tirar essa informação e vou colocar aqui o endereço. Então, endereço, ok? E aí, não tem C cedilha. E aí aqui eu vou colocar referenciando a cidade, né? Então vou colocar aqui, ó, cidade, né? References, ou seja, da cidade eu já sei aonde está o estado também, tá bom? Beleza, mas eu vou colocar aqui também, gravando os dois para ficar bonitinho também. Estado, referências, tá? Só para a gente saber como que grava os dois. Você pode utilizar ou não, aqui é opcional você ter as duas informações no endereço. Por quê? Porque o endereço já está vinculando cidade e a cidade já tem o estado. Mas se você quiser colocar, se alguma eventualidade você quiser colocar cidade e o estado, ou se um dia você quiser colocar cidade vazia e deixar só o estado nesse endereço, você pode então deixar dessa forma aqui, tá bom? Vamos colocar aqui o endereço mesmo, né? O string do endereço. Vamos colocar bairro, string, vamos colocar CEP, string, e vamos colocar número aqui, integer, das informações aqui do endereço. Então, endereço, bairro, CEP, cidade já está aqui, estado está aqui, beleza, mandei gerar, gerou aqui também, reiki_db, migrate. Ok, então faço a migração aqui. E já tenho todas as informações que eu preciso, bonitinho aqui, rodando, ok? Agora eu vou dar um ls para ver se está tudo certinho. Aí agora o que eu tenho que fazer? Vou derrubar a minha aplicação, eu vou reiniciar ela. Então derrubei ela, reiniciei ela de novo. E agora eu vou voltar aqui no meu código. Agora vocês vão ver que eu tenho outros modelos aqui, ó, tudo bonitinho funcionando, né? E eu também tenho aqui o meu esquema. Vou abrir ele aqui para vocês. E aí no meu esquema vocês vão ver que agora eu tenho cidade
ligado, né, à chave estrangeira de estado. Eu tenho o endereço ligando a chave estrangeira de cidade e de estado, tá vendo? E eu tenho o estado aqui bonitinho para mim, né? Agora a próxima parte aqui é a gente colocar isso no menu, né? Então vamos colocar aqui no menu. A gente tem o nosso application layout, né? Então o application layout aqui do geral. E aí eu vou colocar essas informações no menu também. Então tem aqui esse código que eu fiz para vincular administradores. Eu vou colocar aqui para vincular então estados. E aí, estados. Vou colocar aqui para vincular as cidades. Opa, assim. Cidades. E vou colocar cidade. E vou colocar aqui também para vincular o endereço. Endereço. Opa. Endereços. E aqui, endereços. Legal. Bonitinho. Agora eu vou dar um reload na minha tela. Vamos ver o que vai dar. Ó, tá aí, estados, cidades, endereços, né? Então eu vou cadastrar alguns estados aqui. Novo. Vamos colocar aqui São Paulo, SP. E vou colocar aqui Rio de Janeiro, RJ. E aí tá bom. Só 2 estados aqui por enquanto. Nota que quando você gera, ele fica dando as mensagens padrões do scaffold, né? Porque quando você gera o scaffold, ele cria para você os controllers para você de código gerado, né? E aí ele fica dando para você as mensagens automáticas dele. É legal você traduzir essas mensagens. Então, você vem aqui, ó, e coloca foi criado com sucesso, né? E aí você substitui tudo que tiver em inglês. Ó, substitui tudo. E aí eu vou colocar aqui, ó, foi atualizado com sucesso. Então a mesma coisa, foi atualizado com sucesso. Faço update de tudo e foi apagado com sucesso. Aí eu venho apagado com sucesso. Legal. E aí, prontinho. Substituir as mensagens. Aí agora não vai ficar feio aqui pra gente quando a gente estiver mexendo, né? Tirei, volta aqui no meu código. Agora eu vou cadastrar cidades. Para cadastrar cidades, nota que por padrão aqui, ó, ele não vem os estados aqui no combo, né? Ele vem desse jeito aqui sem trazer os estados. Aí cabe a você agora fazer essa alteração para vincular o estado. Então, é o que eu vou fazer neste momento. Então, vou vir aqui em cidades, vou vir no meu formulário. Então, tá aqui o meu form, né? E vou mudar aqui, ao invés de estado, vou colocar estado ID. E aí aqui eu vou tirar essa informação e vou colocar um combo, né? E aí, eu não lembro de cabeça aqui, vou pesquisar aqui na internet como vocês fazem fazer, tá bom? Então, ó, select... Rails Form. Ó. Aí ele já vai trazer aqui para vocês como é que vocês fazem aqui no Rails Guide. Vocês já vão saber como é que vocês podem fazer aqui. Ó. Tá aqui alguns exemplos. Deixa eu pegar um aqui que tá bonitinho. Form tag não é o que eu quero. Select. Cadê o select? Que tem HTML, eu não quero gerar o HTML, eu quero gerar o dinâmico, tá? Então eu vou fazer assim, ó, F na minha busca, f.select, aqui, bonitinho, achei o que eu queria. Aqui ele está gerando os negócios desse jeito, não, ainda não é esse que eu quero. Aqui, é esse aqui que eu preciso, mas eu preciso com F ainda, não é esse, não é esse, tá. Ainda não achei da maneira que eu queria, então eu vou pegar aqui de um projeto que eu já tenho, tá? Um jeito aqui que fica melhor, pegar aqui de um projeto existente, para que a gente possa fazer bonitinho. Vou pegar aqui do meu próprio maratona virtual. Então aqui eu tenho um f.select, aqui. Aí aqui, alunos, não, vamos pegar um outro, desafios... Show, pode ser esse aqui. Vou usar esse. E aí pronto. Então vou usar da mesma forma que eu usei lá no Maratona Virtual. Assim. f.select, aí aqui eu tenho o meu estado ID. Aí aqui eu quero buscar todos os estados. Estado.al.collect. Aqui eu tenho estado.
E aí eu vou pegar o meu estado.nome e o estado.id, colocando na minha informação aqui, tá? E aí aqui no select eu vou colocar o meu objeto que eu carrego aqui, que é o cidade, né? Então aqui, ó, cidade, estado, underline, id, que é o valor que vai vir do meu objeto, tá? Então explicando melhor o que tem aqui, eu tenho um select, onde ele vai carregar para mim estado, id, né? Esse input aqui eu posso matar. Então ele vai colocar o nome como estado id. Aqui eu vou trazer todos os meus estados, vou fazer um collect aqui para retornar para mim um array, né? Um array de array, onde esse array de array, na posição interna, vai ter o nome do estado, né? E o ID dele, tá bom? E aí no selected aqui, ou seja, o que vai trazer selecionado é o estado ID que está vinculado a esta cidade, ok? Então eu fiz essa alteração, ele possivelmente já vai carregar aqui no meu formulário um combo de cidades, ó, tá aqui, ó. Mas ainda eu quero uma coisa a mais, eu quero, na realidade nesse aqui eu vou deixar desse jeito, no próximo eu vou fazer a cascata, tá? E aí o que eu quero mais aqui também é que lá no meu controller de cidades, aqui ó, na parte de segurança, ele está referenciando, já está colocando cidade, estado ID, então tá certo aqui, aqui também tá certo. Então belezinha, é isso que eu quero. Então vamos fazer o teste aqui para ver se vai rolar, tá? Então vou colocar aqui São Paulo, São Bernardo do Campo. Então coloquei aqui uma cidade de São Paulo, cadastrei. Aqui ó, ele já trouxe o objeto, né? Então teria que arrumar aqui também. Então volta aqui no meu show e ao invés de trazer o objeto eu trago ponto nome para poder mostrar o nome do objeto, né? Ou seja, o estado selecionado. Então tá certinho, São Paulo. Voltando aqui ó, também está mostrando o meu objeto na minha lista. Então na minha lista também preciso arrumar. Então eu volto aqui no meu index e aí eu coloco aqui o ponto nome, ok? Beleza também? Tá aí, mostrando bonitinho. Cadastrando uma nova cidade aqui, vou colocar então cidade de, deixa eu ver, Jundiaí, de São Paulo, também criei, tá aqui. Tenho duas cidades aqui bonitinho cadastrados, né? Agora no meu endereço. Então, cadastrar o meu endereço, ele tem que ter o combo de cidade e tem que ter o combo de estado. Eu vou mudar essa ordem, quando carregar estado, eu carrego cidade, e aí a gente já começa a fazer o que é o objetivo dessa aula aqui, que é fazer o nosso carregamento por demanda, né? Então a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Eu vou apagar todos esses dados aqui, vou conferir para ver se no meu controller está trazendo cidade ID, estado ID, tá bonitinho, funcionando. E aí agora aqui no meu form, né, o form de endereços, eu vou corrigir colocando da mesma forma que eu fiz aqui em cidades. Então aqui ó, eu vou colocar um estado, uma informação de estado aqui que é o combo, né, tá vendo? Estado ID. Removo esse aqui e deixo ID, então ele vai ficar bonitinho aqui para mim, como tá lá no outro, né? E aí aqui na cidade eu vou ter que fazer diferente, então eu vou carregar a primeiro momento tudo que eu tenho de cidade, né? Então eu vou fazer isso aqui para poder substituir tudo, opa, então tudo que é estado aqui, ó, eu vou substituir por cidade. E aqui eu vou colocar cidade maiúsculo e vou trazer todas as cidades aqui neste caso, tá? Na realidade não, eu não vou trazer todas as cidades não, eu vou trazer vazio, né? Trazer vazio, tá? Para ele não carregar nenhuma cidade, ou seja, esse carregamento vai ser feito por demanda, tá bom? E aí eu removo isso aqui também. E aí eu vou pegar essa parte aqui, vou remover e vou colocar abaixo, porque eu preciso primeiro carregar o estado para depois carregar a cidade, tá? Salvei aqui os meus dados. Vou dar um reload aqui. Deixa eu ver, faltou alguma coisa aqui. Estado ID new. Tá. Aqui tá errado, não é cidade, né? Aqui eu tenho que colocar endereço. Endereço e aqui endereço. Ok, beleza, rodando. Tá aí, então ó, os estados aqui já tá bonitinho, mas cidade aqui tá vazio. Então o objetivo agora é, carreguei aqui, ele carrega esse combo. Carreguei aqui, ele carrega esse combo, tá? Nota que aqui ó, já vem trazendo São Paulo como padrão, né? Eu não quero isso, eu quero deixar como selecione, e aí quando eu selecionar, ele carrega os outros dados aqui. Então, no meu combo aqui, no meu select, eu preciso colocar uma opção aqui que é select blank, né? Então, deixa eu achar também a sintaxe aqui. f.select rails, aí eu vou colocar aqui, ó, include blank, né? Pra gente saber que tem que ter o selecione aqui pra gente utilizar. Então,
Ó, tem include blank aqui, eu vou colocar ele pra gente. Vou tirar e vou colocar assim, ó, vírgula, include blank, e aí eu vou colocar aqui a opção selecione, tá? Vou rodar aqui o código, tá aí o selecione, tá? E aí bonitinho. Beleza, agora começa ali o código em JavaScript que a gente precisa fazer, tá? Então vamos olhar aqui, o que que a gente tem? A gente tem o estado ID, que é o que a gente precisa, e nesse estado ID a gente quer carregar as informações que a gente quer de cidade. Então eu vou colocar aqui, ó, uma classe simplesmente para que eu possa identificar que é daqui que eu vou pegar o estado que eu vou carregar as informações, tá bom? Então eu vou colocar aqui como Ajax, ou melhor, vou colocar assim, ó, cascata, tá? E aí, aqui no meu assets, eu tenho meu arquivo de JavaScript, né, que é o application, e é nele que eu vou programar. Vou colocar aqui simplesmente um alerta, ó, alert, para ver se ele está funcionando esse JavaScript aqui. Então vou dar um reload, ó, tá funcionando, beleza. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um jQuery perguntando se o documento já está carregado. Então document.ready, ou seja, se o documento estiver carregado, quando ele estiver carregado por completo, eu vou fazer as informações que eu quero, tá bom? Por que que eu estou colocando .ready aqui? Porque se eu fizer o seguinte aqui, ó, olha só que interessante, ó, jQuery, né, utilizando aqui o framework jQuery, e eu vou tentar pegar aqui a informação do estado ID, olha só, vamos ver se ele vai funcionar. Pessoal, para você que não sabe o que é jQuery, dá uma olhada lá no Torne-se um Programador, entra lá no www.torneseumprogramador.com.br e procura lá jQuery, porque eu explico lá sobre esse framework, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou olhar qual que é o ID deste objeto. Então, vim inspecionar, vou ver qual que é o ID dele, ó, endereço estado ID, né? Então, eu vou pegar esse ID e vou fazer aqui, ó, ponto length, ou seja, eu quero ver quantos eu vou achar no meu documento desse objeto. Eu vou dar um alert aqui, só para a gente ver se a gente vai achar esse elemento. Olha só, vou dar um reload, ó, ele achou nenhum, zero. Por quê? Porque o meu carregamento está aqui em cima. Então quando ele está carregando, ele ainda não achou esse campo, né? Agora eu vou colocar isso aqui dentro do documento ready para vocês verem o que que vai acontecer. Ó. Ou seja, o documento já foi carregado, então ele achou o campo que eu quero, né? Ele achou aquele campo que eu precisava. Então, por isso que eu tenho que colocar dentro do documento ready. Beleza, fiz isso daqui, agora eu vou colocar assim, ó. Eu quero que somente ache esse endereço ID dos objetos que estiverem com cascata. Então o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou procurar o ponto cascata, ou seja, um CSS que tenha cascata, e abaixo dele um ID que tenha estado, ok? Então se eu tiver esse objeto, eu vou trabalhar com ele. Então vou dar um reload aqui, ó, tenho esse objeto, então vou trabalhar com ele a partir daí. Vou tirar o Ajax aqui. E agora eu vou trabalhar com esse objeto. Então isso aqui ponto change, ou seja, a ação change que eu quero utilizar. Vou criar o meu callback aqui para o change, né? E dentro aqui do meu JavaScript eu vou trabalhar com ele, tá? Então, pessoal, se você também não tem familiaridade com JavaScript, volta lá, clica na opção Node.js do Torne-se um Programador, que você tem milhares de aulas lá, tem 90 aulas na realidade de JavaScript para você conseguir entender a fundo essa linguagem aqui também que você precisa fazer para trabalhar para a internet, tá? Legal, então, olha só, aí agora, quando eu fizer algum change, eu vou colocar um alert aqui para saber se o negócio está funcionando, tá? Então, dando reload, ó, vou fazer um change, pum, funcionou, viu? Ó, fazer outro change, pum, funcionou, ou seja, já está carregando o que eu queria aqui, né? Beleza, então se ele já está carregando o que eu queria aqui, agora o que eu preciso fazer? A minha ação Ajax, né? Para que eu possa carregar os dados que eu preciso. Então eu vou agora aqui, ó, na internet, eu vou fazer assim, ó, Ajax, ó, Ajax jQuery, opa, ó, aqui. E aí vocês vão ver que, olha, tem um monte de opção aqui de Ajax. Então vou colocar aqui, ó, jQuery.get, que é a informação que eu quero utilizar. Então tem vários, ou melhor, Ajax, vou pegar aqui, ó. Vou pegar um que tenha o Doni, ponto, melhor, feio. Eu vou pegar esse aqui que tem todas as opções. Ó, aqui, ó. Então eu tenho um Ajax, onde eu tenho o Doni e tenho feio e tenho always, né? Eu vou falar para vocês o que é cada um aqui, já. Então aqui, ó, com Ajax desse jeito, com o meu objeto Ajax definido desta forma, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma ação Ajax que eu vou chamar, se deu tudo certo eu caio no Doni, se deu algum erro eu caio no feio, e sempre
Quando terminar, eu caio aqui. Esse sempre eu não preciso, tá? Eu vou trabalhar somente com se deu certo ou se deu erro, beleza? O resto a gente não precisa. Então vou voltar aqui o código, legal. Se deu done, eu vou fazer uma coisa, se deu falha, eu vou fazer outra, tá? Se deu done, eu vou colocar um alert falando ok. Ok, né? Se deu falha, eu vou colocar um alert falando erro, né? Aí a gente já vai saber se deu erro ou se deu certo, tá bom? Neste momento, eu ainda não tenho a rota, vou criar uma rota aqui, ó, barra cidades.json, né? E aí eu vou passar aqui no cidades.json um estado underline ID, ok? Beleza. E esse estado ID vai ser igual a o meu objeto aqui, ó. Esse objeto que eu tô. Então como é que eu pego as informações dele? This.value. Aí eu sei qual que é o objeto atual que eu estou utilizando. Então vou fazer essa função Ajax aqui e vamos ver se vai dar certo, né? Possivelmente ele vai retornar ok, porque como eu criei uma aplicação RESTful, esse de cidades.json ele vai funcionar, né? Mas vamos ver aqui, ó, automaticamente ele vai funcionar pra gente. Mas vamos ver se vai rolar. Ó, selecionei, deu ok, tá vendo? Ele carregou todas as cidades, né? Mas não carregou o que a gente queria. Eu vou colocar aqui, ó, cidades.json para vocês verem o que está trazendo, ó. Ele traz todas as cidades já bem tratada pra gente aqui, né, do Rails, né, ou seja, o Rails ele cria esses negócios aqui padrão pra gente, né, ele cria padrão a aplicação como RESTful, né, aí eu vou colocar aqui, ó, o estado 1, ele tá sempre trazendo todo mundo. Então a gente precisa resolver essa rota aqui para que quando mandar o estado, ele filtrar, né, como é que a gente faz isso? A gente vai lá no nosso controller, que é o controller de cidades, e aí nesse controller de cidades, a gente vai fazer assim, ó, aqui a gente já está carregando as cidades, né? Se, então, if, eu colocar aqui no meu parâmetro, veio, então, um objeto, ou seja, um parâmetro chamado estado underline ID, e isso estiver presente, ou seja, eu passei alguma coisa aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas minhas cidades aqui, né? Esse objeto cidade, que ele vai receber cidade.where, ou seja, eu vou fazer um filtro aqui, e esse filtro vai ser estado ID, dois pontos, o objeto que eu tenho aqui, que é o params de estado ID, ok? Fez isso aqui, ele carrega para mim, e aí a última ação aqui é a que vai retornar, que é a própria cidades, tá? Beleza, então, ó, salvei, agora eu vou dar um reload aqui de novo, ó, agora vamos colocar aqui o estado, peraí, ainda não funcionou, estado ID em cidades, né? Então vamos abrir aqui de novo, cidades, estado ID, tá aqui, estado ID, where, o ID tá aqui bonitinho, tá, vamos ver por que não rolou, debugger, vou dar um reload aqui, parou no debugger, tá aqui no debugger, deixa eu voltar aqui no meu código, tá, cidade, aí ele coloca aqui o where, e aí vamos ver o que ele vai retornar aqui no nosso select, ó, ponto count, ele veio aqui, ó, cidades igual a isso daqui, tá, bonitinho, funcionou, agora vamos ver se talvez o filtro funcionou, mas aqui ele está trazendo todos os estados, ó, aqui tá, é verdade, todos esses estados aqui é de próprio de São Paulo, né? Não tem nenhum estado cadastrado para outra, não tem nenhuma cidade cadastrada para outro estado. Então o filtro funcionou aqui bonitinho, né? Então só para a gente ver se isso aqui está funcionando bonitinho também, vamos cadastrar outra cidade aqui, né? Então, ó, cadastrar uma cidade agora para o estado do Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui Fernando de Noronha. Legal, salvei aqui, beleza, tá bom? Agora eu vou colocar aqui cidades.json. Vamos ver aqui, ó, retorna as 3 cidades, né? Agora eu vou colocar aqui passando o estado 1, que é de São Paulo, aí ele retorna somente as cidades de São Paulo, vou colocar o 2 aqui, retorna somente Fernando de Noronha, ou seja, tá bonitinho funcionando do jeito que eu quero, né? Legal, então agora no meu endereço aqui, eu já tenho então as informações que eu preciso para minha cascata, né? Agora vamos fazer o seguinte, voltando de novo aqui para o meu JavaScript, né? Então voltando aqui para o meu JavaScript, o que eu preciso fazer? Depurar esse código aqui, porque eu preciso ver o que vai retornar aqui, ó, no meu data, ou seja, quais os dados que vou retornar. Então debugger, e aí vocês vão conseguir ver o que é que vai retornar aqui, e aí quais as próximas ações que a gente tem que fazer, tá? Vamos salvar, vou dar um reload, agora cliquei aqui em São Paulo, ele carregou, mas não fez nada ainda, porque eu tenho que colocar o inspecionar. Então, São Paulo, parou aqui, ó, e aí ele me retornou o meu data aqui, ó, ou seja, as informações que eu tenho aqui vindo do Ajax. Coloquei, opa, deixa eu colocar aqui, digitar data. Ó, o que ele veio aqui, ó, um array de 2 posições. Posição número 1 tem o objeto aqui, que é de São Bernardo do Campo, e o segundo, Jundiaí, ou seja,
as duas informações que eu preciso. Legal, legal, legal. Então agora a gente só precisa criar os options aqui dentro, né? E como é que a gente faz? A gente pode utilizar o próprio jQuery para fazer um for, um each para a gente, ou a gente pode utilizar o for each. Vou fazer o mais fácil aqui, ó. Um for de var igual a 0, ponto e vírgula, e menor do que data.length, ponto e vírgula, e mais mais. E aí agora, nessas informações aqui, eu vou preencher o objeto que eu quero. Então vou colocar assim, ó, HTML options, né? Vou colocar um var aqui. E aí aqui eu vou colocar vazio. Aí aqui dentro eu vou fazer isso aqui, é mais igual ao valor que eu quero fazer, que é o meu option. Então, option value igual, entre aspas, o que eu quero. Vou fechar o meu option. Legal. Aí aqui dentro eu vou colocar as informações que eu preciso, né? Que é o nome do dado que eu tenho aqui. Então, data, índice de i, ponto, nome. E aqui eu também tenho o ID que eu preciso. Então, eu vou concatenar aqui e vou colocar data, índice de i, ponto, ID. Ou seja, já tenho tudo que eu preciso aqui. O meu HTML do options está pronto. Agora eu só preciso fazer o append dentro do meu objeto. Então, eu vou colocar esse mesmo objeto aqui que eu selecionei, né? Mas no meu caso aqui eu não quero estado ID, eu quero cidade ID. E aí o que eu vou alterar aqui? O ponto HTML, colocando o HTML options, ok? Prontinho, fazendo isso daqui, agora vamos ver se já vai funcionar. Reload, agora eu vou colocar aqui São Paulo, ó, ele ainda não carregou, né? Vamos ver o porquê. Talvez ele não achou esse objeto aqui, então vou pegar aqui, vou colocar aqui no meu inspecionar, para ver se ele acha. Console, tá? Ele achou esse documento, não achou, ou seja, ele não está certinho aqui do jeito que eu precisava. Vou olhar aqui como é que eu estou colocando, ó, endereço, cidade, ID. Vamos ver, endereço, cidade, ID. Ok, tá bonitinho. Deixa eu ver de novo se faltou alguma coisa aqui. Isso aqui, ponto length. Não está achando. Espera aí. Deixa eu tirar o cascata aqui. Ah, é verdade. Ele não está dentro do cascata, da estrutura cascata. Então vou pegar isso daqui, vou tirar daqui, porque ó, aqui é somente daqui para dentro, né? Então vou colocar isso lá em cima. Então vou colocar aqui no form, ó. Esse form então vai ter um cascata, porque aí todo mundo que está dentro do form vai ter essa opção do cascata, e aí eu vou conseguir localizar o objeto que eu quero. Então vou dar um reload aqui de novo, e agora eu vou colocar o objeto aqui, e ele vai achar, ok? Então o length aqui já tem de 1. Então agora se eu selecionar São Paulo, ele ainda não carregou, vamos ver aqui, vou botar um debugger ainda para ver o que está acontecendo. Tá? Rodando aqui, então São Paulo, tá dando um erro de sintaxe aqui, ó, vou clicar, deixa eu ver, na linha, é verdade, aqui faltou colocar var i igual a 0. Legal, bonitinho, pronto, dando reload, aí agora não tem erro de sintaxe. São Paulo, aí ó, São Bernardo do Campo, Jundiaí. Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, olha lá que legal, viu? Ó, bonitinho, funcionando quando eu seleciono um ou outro. Se eu cliquei no selecione, ele tem que trazer vazio, né? Ou seja, eu vou limpar isso daqui. Então, se esse valor aqui vier vazio, eu limpo todo o meu HTML, né? Então, ó, no meu change aqui, eu posso fazer um if esse valor vier igual a vazio, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar esse de baixo aqui, HTML, e jogar vazio dentro do HTML, limpando as informações que tem ali, né? Ó, prontinho. E aqui eu dou um return, para ele não fazer a ação do Ajax, tá? É isso. Agora eu vou dar um reload aqui. Se eu clicar aqui em São Paulo, carregou. Se eu cliquei em Rio de Janeiro, carregou. Se eu cliquei no selecione, limpou. Viu? Bonitinho funcionando, gente. Aí, ó. Olha que legal. Show? Agora eu vou tentar salvar isso daqui. Então, endereço teste, bairro teste, um CEP aqui qualquer, um número qualquer, criar o endereço. Tá aí criado bonitinho para mim. Agora eu só preciso acertar as coisas
do jeito que eu preciso aqui, né? Ó, ponto nome, o estado, ponto nome, né? E aqui na index também eu acerto aqui, ó, ponto nome e ponto nome, né? Agora para finalizar, ó, tá bonitinho, funcionando, né? Agora aqui também, ó, aqui ainda, tá errado, mudei, é aqui, ponto nome e ponto nome. Legal. Agora no editar vocês vão ver que vai dar problema, né? Ó, no editar ele só traz aqui o São Paulo, mas ele não carrega o estado, né? Aí o que vocês podem fazer no editar? Aí no editar vocês podem fazer isso via código, tá? Então, ó, vira aqui no próprio formulário que vocês estavam mexendo, e aí vocês viram que cidade eu deixei vazio, né? Então o que vocês podem fazer para essa ocasião? Aqui, ó, eu vou criar então uma tag dinâmica e vou colocar cidades igual a vazio, né? E é ele que eu vou preencher aqui, né? E aí aqui dentro dessa tag dinâmica aqui, o que eu vou fazer? Dentro dela eu vou colocar assim, ó. Eu deixo ele vazio e falo se, né, veio alguma coisa em estado, ou seja, se esse endereço .estado_id estiver preenchido, .present, então o que eu posso fazer? Carregar as cidades que eu preciso de acordo com esse estado. Então isso aqui é igual a cidades, vou pegar aqui, ó, esse mesmo código que está aqui, e aí faço assim, ó. O que eu quero aqui é cidade, e aí eu vou trazer where as cidades que tem, então, estado ID, dois pontos, o estado que eu quero, que é esse estado ID aqui, ok? Então, se eu vim com o estado ID preenchido, eu já preencho essa variável com as cidades desse estado ID e já coloco aqui, funcionando para mim, precisando já carregar, na realidade já carregando o que eu preciso aqui, tá bom? Então agora eu vou dar um reload aqui para vocês verem, ó. Tá aí, ó, já carregou São Bernardo do Campo. Agora eu vou colocar Jundiaí e vou dar um atualizar o endereço. Ó, mudou para Jundiaí, voltar, aqui ó, Jundiaí funcionando, dei aqui um editar, tá aí funcionando, vou colocar o Rio de Janeiro agora, Fernando de Noronha, atualizar, tá aí, voltando aqui, ó, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, e um editar tá aqui funcionando para mim, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? Compartilhe essa aula com todo mundo aí que quer aprender, que tem dúvidas como é que faz essa parte aqui também. Agora vocês já entenderam um pouco mais de Ajax, então sabe que através disso vocês podem fazer várias coisas, né? Carregar pedaços de páginas aí no seu sistema, deixando ele um pouco mais rápido, né? Nota que eu não dou refresh aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Eu não preciso recarregar a página, né, para poder carregar as informações. Eu já fiz isso daqui bonitinho para a gente carregando sobre demanda. Aqui vocês conseguem ver os requests que está acontecendo, né? Ou seja, você começa a fazer ali algo parecido com Single Page Application. Então fica muito legal. Então compartilha com todo mundo que você tiver, dê o joinha, comente se você tiver alguma dúvida, se tiver sugestão para a próxima aula também comenta no vídeo que eu vou gravando para vocês, tá bom? Então é isso, vou ficar por aqui, até mais e até as próximas aulas. Valeu!